Começa agora mais um programa Cindy News, que é produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, braço educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje é João Orestes Caffarelli, que é desenhista técnico em fundição de metais não ferrosos, é artista plástico, escultor e pintor. Mas a nossa conversa hoje com o Caffarelli é esse lado de entendimento e trabalho dele como espiritualista sensitivo, que lida com esse tema há 45 anos já e é fundador do Instituto Mahat, que é uma clínica holística e de produtos radiestésicos. Caffarelli, obrigado mais uma vez, você está aqui conosco. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. Você que sempre que vem aqui conta coisas interessantes. É, né? Algo estranho. Estranhas da vida de todo mundo, que permeia o caminho e a vida de todos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você se diz espiritualista, sim, não espírita. Que diferença tem isso, Caffarelli? É importante isso. As pessoas até me perguntam, me questionam a respeito disso. Quando você se torna um pesquisador nessa área, na área espiritual, na área abstrata, você não pode se prender a dogmas, você não pode se prender a conceitos pré-determinados, porque você se limita no teu trabalho, né? Então, no meu caso, por exemplo, a minha origem foi o espiritismo kardecista, até o ponto onde eu consegui me libertar, de uma certa forma, do limite que eles impunham, para mim buscar novas orientações, novos processos, de alcançar padrões que eram meio que herméticos, que eram meio estranhos, até no meio, ainda continua sendo. Eu me intitulo espiritualista porque eu atendo pessoas de todas as religiões, todas mesmo, sem preconceito, e não tenho dogma. E também a religião que a pessoa usa como processo de fé dela, de credo, não interfere no meu trabalho. E existe até por trás disso uma estranheza das pessoas. O Caffarelli mexe com espírito e não é espírita. Eu sou espiritualista, eu mexo com o espírito com uma profundidade e com uma técnica paracientífica diferenciada. O meu processo não é ter fé, é ter convicção, é diferente. Tá, e na questão espiritualista, dá para você não só ter fé e entendê-la como alguma coisa científica mesmo? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Por quê? Recentemente, a caso de um ano atrás, por exemplo, a própria OMS reconhece a espiritualidade como importante num bem-estar humano a nível de saúde. Então, já estão vendo o espírito, já estão enxergando a nossa essência, o nosso ser real, vamos dizer assim, de uma forma científica, diferenciada. Porque nós temos, a grosso modo, uma constituição de ser inteligente, de hominal, né? O corpo, a alma e o espírito. A alma intermedia a ligação de nós verdadeiros, de nós essência, com o nosso corpo. Então, existe uma consciência, existe um espírito. Aliás, hoje já estão estudando a veracidade de declarações científicas que a mente não pertence ao cérebro, pertence ao espírito. A mente humana, ela é o comando espiritual que nós temos. Tudo isso foge muito da racionalidade para o entendimento, né? Desde que você não consiga provar. Você tem muitas dificuldades, né, de entender, de certa forma, tanto os espíritas quanto os espiritualistas creem que esta vida terrena, né, humana aqui,
ela não se finda aqui, ela tem um prosseguimento do ponto de vista do espírito, Sem da dúvida. espiritualidade. Sem dúvida. Tá. E como é que você vê essa passagem, esse acontecimento? O que é isto? Né? Que é a grande interrogação do homem, Caffarelli, é sempre de onde vim para onde vou. Essa Sim. é, né? Sim. Porque nasci sem pedir. Sim, né? entre aspas. Então, é aí que eu quero te ouvir. E vou morrer sem querer. Sim. Então nós temos só esse intermédio aqui entre o nascimento e a morte. O desencarne. Tá? O desencarne. Bom, e o que acontece? Isso aqui, para os céticos, incrédulos ou absolutamente racionalistas, eles dizem assim, nasceu por uma questão de evolução da humanidade, uma questão puramente animal, vamos dizer assim, e enfim, termina. Vocês entendem de outra forma. Como é isso? Na verdade, a evolução das espécies, ela acontece de uma forma ainda não bem explorada e não bem compreendida, porque isso é de muito tempo atrás e não depende só do nosso sistema solar, não depende só do planeta Terra, né? Depende de um cosmos, depende de uma galáxia. Então as pessoas às vezes me questionam, você aceita ou você acredita que nós somos oriundos de outros sistemas? É possível. Hoje a gente está bem próximo de compreender isso de uma forma diferente, mas é possível. O espiritualista se atém ao conjunto estrutural, ao equilíbrio estrutural do ser, tendo como o mais importante o espírito, aquele que permanece, aquele que reencarna várias vezes usando a ferramenta que é o corpo e vai, em função do que ele se propõe como aprendizagem, agregando à mente espiritual o crescimento espiritual, a experiência, a evolução, que muitas pessoas chamam de luz, que na verdade é folclore, né? A evolução intelectual e espiritual, que é muito mais importante do que simplesmente você falar, eu quero ser iluminado, então liga na tomada e acende. É meio esquisito isso. Mas o espiritualista aborda isso de uma forma diferenciada. Então, mas aí tem uma coisa que eu fico vendo da contraposição entre os criacionistas e os evolucionistas. Sem né? dúvida. Então, a própria Igreja Católica, que defende ao longo de toda a sua existência, diz que o homem é proveniente de Adão e Eva, de Deus, etc. E tal. Vem Darwin e fala, não, nós éramos uma ameba aí, foi evoluindo e deu. Então... Que é mais pé no chão, desculpa a intervenção. Mas como é que isso fica? Como é que esse espírito, né, que você falou que a mente é mais pertencente ao espírito do que ao cérebro? Então, como é que isso também se incorporou, faz parte dessa evolução para vocês? Processo. Isso. Então, veja bem, a partir do momento que o planeta surgiu e começou a evoluir, né, minerais, vegetais e os animais, e o ser humano começou a evoluir semelhante aos símios, mas não macacos, e começou a ter um cérebro com um suporte de inteligência e possibilidade de se aculturar, ele recebe, além da alma, uma mente espiritual de algum sistema superior ao nosso. Isso estou falando de milênios atrás. Eu não estou falando milhões, de né? milhões. E começa a usar todo esse processo conveniente para permitir que esse ser verdadeiro pudesse acrescentar ao seu conhecimento e evoluir novos processos direcionados a esse sistema e a esse planeta. Basicamente, esse espírito
deveria ter vindo ou veio de lugares muito diferentes do que as experiências que nós temos aqui para oferecer. E esse processo evolutivo, que antigamente era alimentado por comportamentos de vida de 30 anos, 40 anos, 25 anos, hoje está se estendendo cada vez mais, né? Com conhecimento, tecnologia, informação, cultura, educação, que ainda hoje é questionável, mas para esse espírito crescer, para um dia, já misturando um pouco com aquilo que você perguntou, da onde viemos e para onde vamos, podemos ter condições de participarmos de sistemas mais evoluídos do que o que o planeta Terra oferece. Se bem que isso demora um pouco, porque o planeta continua evoluindo e crescendo também. Só que ele está partindo para um lado de crescimento e evolução muito extremista, muito voltado à matéria. Nasceu, viveu, morreu, acabou. E não é assim que funciona. Então vai ter um break aí nesse meio para reorganizar tudo isso, para alguém começar a divulgar ou a trabalhar a importância do espírito nisso tudo. E o que seria esse break? É uma questão consciencial a nível social, a nível político, a nível econômico, onde as pessoas começam a pensar realmente num Deus interior e não nesse Deus exterior, externo, que é um Deus, eu considero um Deus fabricado pelo homem, que o pessoal dá risada quando diz, né? Quem criou o homem foi Deus. Quem criou Deus foi o homem. Na verdade, se você levar isso em consideração, você chega, né? É meio até polêmico e complexo, mas enfim.